Bom dia, meus queridos. Então, na aula de hoje, a gente já inicia essa aula trazendo para vocês a definição de estática, né? Ela tem como objetivo estudar o comportamento dos fluidos em repouso. E nós temos a pressão, né? Pressão é a força normal por unidade de área que atua sobre um ponto no fluido num dado plano. A pressão a gente já estudou bastante lá na época do ensino médio, né? No sistema internacional, a unidade de pressão ela é o Pascal. Lembrando que o Pascal ela é o Newton pelo metro quadrado. Né? E nós temos também outras unidades de pressão, como por exemplo o ATM, que é a atmosfera, que equivale a 101.325 Pascal, que é igual a também 1,01325 bar. Além dessas unidades, a gente também tem a unidade no sistema inglês, que é o libra-força por polegada ao quadrado, que isso aqui é o PSI. Tá bom? Aí é bom a gente lembrar também que um ATM equivale a 14,696 PSI. Bom, quando a gente começa a estudar pressão, uma coisa que é importante a gente saber é diferenciar os tipos de pressão que existem. Então, existe a pressão absoluta, que é medida com relação ao vácuo absoluto. A pressão manométrica ela é medida com relação à pressão atmosférica local. E a pressão de vácuo, que são as pressões inferiores à pressão atmosférica. Então, por esse diagramazinho, a gente tem como ver. Né? E aqui a gente tem as duas relações. Né? A pressão manométrica é igual à pressão absoluta menos a pressão atmosférica. E a pressão do vacuômetro, ou a pressão de vácuo, é igual à pressão atmosférica menos a pressão absoluta. É importante que a gente saiba diferenciar, como eu já falei para vocês, essas pressões, e para isso eu trouxe esses exemplos e algumas perguntas que eu vou fazer para vocês, para que a gente consiga, através dessas figurinhas que eu coloquei para vocês, saber realmente definir, diferenciar os tipos de pressão. Então aqui a gente tem um cilindro, certo? Esse cilindro é um cilindro de gás. O cilindro ele é pressurizado, cada cilindro tem a sua pressão. Aqui eu tenho uma linha de gás e aqui eu tenho um manômetro. Aí vamos supor que aqui nesse manômetro esteja indicando 1 atm de pressão. Ou seja, se esse manômetro está indicando 1 atm de pressão, essa pressão que o manômetro está indicando é a pressão que eu tenho dentro dessa linha de gás aqui. Ó. É a pressão do gás que eu tenho aqui dentro. Ok? Aí aqui eu tenho a primeira pergunta, né? Qual é a pressão manométrica? Então, a pressão manométrica, 1 atm, que é a pressão que eu consigo ler no manômetro. Essa pressão aqui, ela independe da pressão atmosférica, ok? Aí na questão 2 eu pergunto, qual é a pressão absoluta ao nível do mar? A pressão absoluta é simples. É a soma da pressão manométrica com a pressão atmosférica. Se eu estou ao nível do mar, a minha pressão atmosférica é 1 atm. Se eu tenho 1 atm como pressão manométrica, então a minha pressão absoluta é igual a 2 atm, ok? Na questão 3, a pressão manométrica mudará no topo do Monte Everest? Então vamos imaginar o seguinte, imagina que eu peguei essa situação aqui, imagina que isso aqui seja num laboratório, eu peguei esse laboratório e eu levei lá para o Monte Everest, lá para o topo do Monte Everest. Claro que eu vou desconsiderar a variação de temperatura, né, porque a variação de temperatura ela vai influenciar também na massa específica e isso de certa forma influencia na pressão. Então vamos imaginar que a temperatura lá em cima ela seja a mesma, ok? Aqui de baixo. Claro que isso não acontece, mas vamos só imaginar. Eu levei todo esse sisteminha, imaginando que esse sistema é um sistema isolado, não existe troca energética nenhuma. Levei lá para o topo do Monte Everest e eu quero saber se a pressão manométrica lá em cima vai mudar. O que é que vocês acham? Na verdade, lá em cima, a pressão manométrica não muda, porque como eu já falei para vocês, a pressão manométrica é a pressão do gás dentro dessa linha. E o gás ele vai continuar pressurizado aqui dentro, independente dele estar aqui ao nível do mar ou lá em cima, porque quem está fornecendo essa pressão aqui é o próprio cilindro. Ok? Então a pressão manométrica lá no Monte Everest, lá em cima no Monte Everest, ela não vai mudar, ela vai ser a mesma. O que é que muda, professor, lá em cima? Lá em cima vai mudar a pressão absoluta. Porque como a pressão atmosférica lá em cima é menor, então a minha pressão absoluta ela vai ser menor do que a pressão absoluta que eu tenho aqui
ao nível do mar. É mentira, velho. Não vá na onda desses cabas, não. Esses cabas estão com onda, tirando onda de minha cara. Pensa que eu sou menino. Aqui a gente tem uma figura que mostra o manômetro e o vacuômetro, né? Como é que acontece as leituras, ou como é que ele funciona, né? Os manômetros e os vacuômetros, ok? Só para que vocês tenham uma ideia. Bom, agora vamos começar a definir a equação básica da estática. Então vamos imaginar um elemento fluido. E aí vocês podem não lembrar o que é um elemento fluido, mas eu já falei. Então um elemento fluido é um pedacinho muito pequeno do fluido que eu pego para analisar. Esse pedacinho ele é muito pequeno, ou seja, é um volume tendendo a zero, mas ele não é zero, até porque existe um volume, é um volume diferencial, né? É infinitesimal. Então eu vou pegar um pedacinho desse volume para eu poder fazer uma análise, porque eu quero saber a pressão naquele ponto. Então, para eu saber a pressão naquele ponto, eu preciso ter um volume, sendo que esse volume não pode ser muito grande, né? Então é um volume infinitesimal, é um volume tendendo a zero. Então eu vou lá e pego um pedacinho. Imagina que eu tenho uma piscina, eu vou lá no meio da piscina e pego um pedacinho do fluido para analisar, e eu supus que o fluido ele tem essa geometria aqui, ele é um cubo. Se vocês observarem, eu tenho várias pressões, ó, Px, Py mais ΔY, Pz. Na verdade, essas pressões aqui, elas são as pressões nas faces desse cubo, tá? As pressões que eu tenho de um lado e as pressões que eu tenho do outro lado de cada face desse cubo, da face X, da face Y e da face Z. Aqui a gente fez duas deduções. Eu deduzi o que é o volume, eu chamei o volume, lembrando que o volume é o volume diferencial, é esse que a gente está trabalhando. Então o meu dV, ou seja, o meu volume diferencial, ele é simplesmente ΔX, ΔY, ΔZ. Por quê? Porque as arestas estão aqui, ó. Aqui é ΔX, aqui é ΔZ e aqui é ΔY. Então o meu volume é a multiplicação dessas arestas, ΔX, ΔY, ΔZ. A força-peso eu trouxe como se fosse ρ vezes G vezes o volume, ou seja, massa específica vezes gravidade vezes o volume. Isso aqui é a minha força-peso, ok? E aqui a gente tem uma coisa importante para que a gente consiga entender. São as forças devido às pressões estáticas. Que eu tenho, ela é dada através de todo esse somatório aqui. E aí é importante a gente tentar compreender o que é que significa essas forças devidas às pressões estáticas, ok? Para isso, vamos imaginar primeiro essa situação. Imagina que eu peguei apenas uma face daquele meu cubo. Aqui eu tenho o eixo X. E eu vou mostrar para vocês como foi que a gente calculou esse somatório das forças de pressão, levando em consideração só o eixo X. Antes da gente começar, é interessante a gente tentar imaginar fisicamente o que é que significa essas forças de pressão. Essas forças de pressão, ou essa força de pressão, ela nada mais é do que a força que os outros elementos fluidos exercem sobre esse elemento que a gente está analisando. Então, aquilo que eu já falei para vocês. Eu peguei esse elemento fluido para analisar, mas existem vários outros elementos fluidos que fazem parte também desse sistema e que estão interagindo, né, e pressionando esse elemento fluido que eu estou querendo analisar, que são essas figuras toscas que eu estou desenhando aqui para vocês. O elemento fluido que eu estou analisando é esse, mas eu sei que existe elemento fluido também, ou se vocês não quiserem tratar como um elemento fluido, e sim como fluido só, então é bom a gente saber, a gente já sabe disso, que existe fluido em cima, dos lados e embaixo. Na verdade, como eu peguei isso aqui do meio, eu tenho fluido circulando esse elemento aqui, ó. E esses fluidos que estão circulando esse elemento em cima, embaixo, para um lado, eles provocam pressões nessas faces. Então isso é o que a gente chama de força devido às pressões estáticas, ok? Mas vamos voltar para cá. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Se eu levar em consideração o meu eixo X, da minha origem até o início da minha face, onde eu estou querendo analisar a pressão, eu chamei de X, porque é um X qualquer, é uma distância qualquer. Já com base naquela figura que a gente viu no slide anterior, essa distância aqui, ó, ela é o ΔX. Então, na verdade, o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular a pressão, ou nesse caso a força,
que está agindo nessa face e a força que está agindo nessa outra face aqui. Ó. E aí cabe uma coisa interessante para a gente entender também. Essas forças que vão estar atuando nas duas faces, elas vão ser iguais. Mas por que, professor, que elas vão ser iguais? Elas vão ser iguais porque eu estou trabalhando com hidrostática. O meu fluido está parado. Se por acaso a minha força aqui, ó, nesse ponto, ela fosse maior do que a força que eu tenho nesse ponto aqui, o que é que ia acontecer? Essa força ia empurrar esse meu elemento fluido para a direita. Ou seja, o meu fluido ia estar escoando. E a gente não está trabalhando com hidrodinâmica, a gente está trabalhando com hidrostática. Então, para isso, essas pressões ou essas forças elas têm que ser iguais, ok? Mas, de qualquer forma, como eu estou trabalhando em relação a x, eu preciso calcular ou conhecer as forças que estão atuando, tanto nessa face como na outra face. Então, a força de pressão, ela é, ó, força é pressão vezes área. Percebam que eu tenho pressão aqui, ó, a pressão na entrada, que seria essa pressão aqui, menos a pressão na saída, que seria essa pressão aqui, multiplicado pelo ΔZ, ΔY. ΔZ, ΔY é a pressão que eu tenho na face. E aí cabe a gente entender que face é essa. Ó. Então aqui eu vou desenhar, mesmo meio torto assim, ó, mas eu vou desenhar para vocês a face para que vocês consigam entender. Então essa face aqui, ó, é o ΔZ, ΔY. Aqui eu tenho ΔZ, aqui, ó, e aqui na vertical eu tenho o ΔY. Tá bom. Então o meu F de P, minha força de pressão, isso, minha força, vai ser igual às pressões, né, a variação de pressão que eu tenho nas faces, ou nessa face que eu estou analisando, em relação ao eixo qualquer, multiplicado pela área. Ok, gente? Bom, então como eu já falei para vocês, o fluido está em repouso. Se ele está em repouso, as forças que atuam sobre ele vão ser nulas. Eu não tenho nenhuma força. A força resultante ela é nula, né? O somatório das forças vai ser nulo. Ou seja, a força peso mais a força de pressão, isso é igual a zero. Porque são só essas duas forças que eu tenho atuando. Então eu venho aqui e substituo. Coloco a força peso mais a força de pressão, que são as forças devido às pressões estáticas. Aí o que é que eu fiz aqui? Eu dividi todos os termos pelo volume, ΔX, ΔY, ΔZ. Dividi todos os termos pelo volume e apliquei o limite quando esse volume tende a zero. Na verdade, se vocês observarem, depois que eu aplico o limite, isso aqui é a definição da derivada, né? O limite, quando esse volume, ou quando o ΔX, o ΔY e o ΔZ tendem a zero. Então eu posso substituir essa equação simplesmente pela minha derivada parcial. Derivada parcial da pressão em função do eixo x, mais a derivada parcial da pressão em função do eixo y, mais a pressão em função do z vai ser igual a ρ vezes o g. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de gradiente de pressão. Lá na tensão de cisalhamento, a gente estudou o gradiente de velocidade. Tá? Então aqui a gente tem o gradiente de pressão, que nada mais é do que a variação de pressão em relação às coordenadas x, y e z. Isso é o gradiente. Se fosse a velocidade, seria a variação da velocidade em função das coordenadas, ok? Tá joia? Então percebam uma coisa, ó. A pressão ela vai ser função da gravidade, né? A pressão ela vai ser função da gravidade. Então se ela é função da gravidade, então eu posso simplificar o Gx e o Gz, cancelo os dois, porque não existe gravidade nem para os lados, né? Só existe para baixo, e o meu Gy vai ser igual ao menos G. Então, separando isso daqui, ó, dp dx é igual a ρgx, eu posso cancelar, porque não existe gravidade em função do eixo x, nem existe gravidade em função do eixo z. Eu só trabalho com essa situação aqui, ó, dp dy é igual a ρ vezes Gy, lembrando que o meu Gy é igual a menos ρg. Bom, aqui eu estou mudando o referencial, né? O que é que a gente vai fazer agora? Ao invés de eu trabalhar com o y, um y qualquer, eu vou trabalhar com h, que seria uma profundidade. Né? Imagina que eu tenho aqui um lago e eu tenho uma profundidade qualquer e eu quero saber como é que eu calculo a pressão nessa profundidade, nesse ponto. Então eu utilizo lá aquela equação, dp dh, onde dh é a variação, né, dessa altura aqui, ó, essa profundidade,
é igual a ρ vezes G. O que é que eu fiz? Peguei o dH, passei para esse lado aqui, ó, da igualdade. Depois eu integrei os dois. Ó. Integrei. Essa pressão eu vou integrar da pressão atmosférica, que é a pressão que eu tenho aqui em cima, até a pressão na profundidade H. Ó. Fiz essa integração. E no outro lado eu vou integrar do ponto 0 até o meu ponto H de profundidade. Fazendo essas integrações, eu tenho que P na profundidade H menos a pressão atmosférica vai ser igual a ρgH. Passando a pressão atmosférica para o outro lado da igualdade, eu tenho a minha equação da pressão absoluta. Pressão no ponto H, ela vai ser igual à pressão atmosférica mais o ρ vezes G vezes H. Esse ρgH aqui, ó, gente, ele é a pressão que a gente chama de pressão hidrostática. Ou seja, é a pressão que eu tenho por causa de um fluido que está em cima de um determinado ponto. Nesse caso, como eu tenho H, eu tenho água que vai desde aqui até o ponto H. Então, como eu tenho água acima desse ponto H, a gente tem a pressão hidrostática, que é ρ vezes G vezes H. Se eu somar essa pressão hidrostática com a minha pressão atmosférica, eu tenho a pressão absoluta. Se eu retirar essa pressão atmosférica aqui, a minha pressão hidrostática, o ρgH, ela é simplesmente uma pressão manométrica. Ela poderia entrar nesse caso como se fosse uma pressão manométrica. Ok? Ficou claro isso para vocês? Espero que sim. Bom, outra coisa importante quando a gente estuda pressão. A pressão ela só varia em relação à profundidade, tá? Se eu estiver sempre levando em consideração um único fluido. A pressão ela não vai variar para os lados. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ponto A, B, C, D, E, F e G. A pressão em todos esses pontos é a mesma, independente de onde elas estão aqui. Ó. A pressão que eu tenho em todos esses pontos vai ser a mesma. Por quê? Porque acima desses pontos, primeiro, eles estão no mesmo nível, né? E acima desses pontos eu tenho um fluido só, que é a água. Mas aí, olha só, já no ponto H e no ponto I, eu não posso afirmar que as minhas pressões elas são iguais, porque de fato elas não são. Então, se eu levar em consideração o ponto H e o ponto I, qual dos dois pontos eu tenho a maior pressão? A maior pressão eu tenho no ponto H. Por quê? Porque aqui eu tenho ó, mercúrio. Eu tenho, na verdade, uma soma de água com mercúrio. E a gente já viu que o mercúrio é aproximadamente 13,6 vezes mais pesado do que a água. Então, esse ponto H aqui ele é um ponto de maior pressão do que o ponto I. Isso por quê? Porque eu tenho fluidos diferentes que estão em cima desses dois pontos aqui. Tá joia? Então, eu preciso ter cuidado disso daqui para que a gente não confunda. Então, aqui a gente tem o primeiro caso de cálculo de pressão. Aqui, imagina que eu tenha um recipiente e eu tenho 3 fluidos diferentes. Eles são fluidos immiscíveis, né? Eles não se misturam, ou seja, um provoca pressão no outro, né? E o que tem menor densidade vai ficando em cima e o que é mais denso fica embaixo. E aí eu quero que vocês vejam como é que a gente calcula a pressão, por exemplo, no ponto 1. Como é que a gente vai calcular a pressão no ponto 1? Imagina que eu quero a pressão absoluta no ponto 1. Então, se eu quero a pressão absoluta, a gente sempre começa pela pressão atmosférica. Então, a pressão absoluta vai ser igual à pressão atmosférica, que é a pressão que eu exerço aqui em cima, ó, aqui nessa primeira camada, a minha pressão atmosférica, mais o quê? Mais as pressões que eu tenho nas interfaces dos fluidos. Então, a pressão que eu tenho aqui vai ser igual à pressão que eu tenho aqui em cima, que é a pressão atmosférica, mais a pressão que eu tenho nessa primeira interface, que é o γ1 vezes H1. Lembrando que o γ é ρ vezes G, cuidado para não confundirem isso. Mais a pressão que eu tenho nessa interface aqui, ó, que é o γ2 vezes o H2, mais a pressão que eu tenho nesse ponto aqui, que é o ponto que eu estou querendo, que vai ser o γ3 vezes o H3. Percebam, existe esse fluido aqui. Esse fluido ele tem um γ, que é um peso específico, e existe uma altura. Esse outro também tem um peso específico e tem uma altura. Esse um também tem um peso específico e tem uma altura. Então é só somar tudo que eu tenho uma pressão no ponto 1, ok? Se eu estiver trabalhando com fluidos diferentes. Se eu tivesse um fluido só, aí
Ah, era simples, era só calcular o gama do fluido multiplicado pela altura, que nesse caso seria H1 mais H2 mais H3. Joinha? Bom, aqui a gente vai entrar na manometria, que a manometria nada mais é do que uma técnica que envolve o uso de colunas líquidas verticais ou inclinadas, que é utilizado para medição de pressão. Tá? Os manômetros eles são dispositivos baseados nesse princípio, que é usado para medir diferença de pressão pequenas ou moderadas. Os manômetros, aqueles manômetros que a gente vê, digitais, manômetros analógicos, eles são baseados nessa técnica. Bom, o primeiro manômetro que a gente vai estudar é o tubo piezométrico. O tubo piezométrico ele é um tubo vertical, aberto aqui no topo ó, e conectado ao recipiente no qual se deseja conhecer a pressão. Então vamos supor que eu chegue para vocês, eu dou esse desenho, eu já sei que isso aqui é um piezômetro, e eu quero saber a pressão nesse ponto A. Por exemplo, o piezômetro ele serve para calcular a pressão de poro. Às vezes eu estou num sítio e eu quero perfurar um poço artesiano. E às vezes eu vou lá e eu preciso saber qual é a pressão de água que eu tenho lá embaixo. Então, geralmente eles usam esses piezômetros basicamente para que eu conheça essa pressão. Mas vamos lá. Eu quero saber a pressão no ponto A. Como é que eu vou calcular essa pressão no ponto A? Percebam que aqui ó, eu tenho o mesmo fluido. Né? É um fluido só. E aqui já tem uma coisa interessante. Esse piezômetro ele só pode ser usado para líquido. E aí por quê? Eu queria que vocês me respondessem. Por que esse tipo de tubo ele só pode ser usado para líquido? Simples, porque aqui é aberto. Ó. Se eu tivesse um gás aqui, esse gás ele ia embora. Né? Então ele é utilizado para líquidos. Então eu quero saber a pressão no ponto A. Como é que a gente calcula a pressão no ponto A? Primeira coisa, eu tenho que saber, como eu já falei para vocês, que a minha pressão ela não varia se eu estiver na mesma profundidade. Então a pressão que eu tenho aqui, ó, no ponto A, é a mesma pressão que eu tenho aqui. Então basta eu conhecer essa pressão nesse ponto que eu já sei que essa pressão é a mesma pressão do ponto A. E como é que eu calculo essa pressão? Muito simples. Essa pressão no ponto A vai ser igual à pressão atmosférica, que está aqui em cima, ó, mais o quê? Mais o peso específico desse fluido vezes essa altura daqui, ó, γ1 vezes H1. E se eu quisesse, professor, ao invés de calcular a pressão absoluta, calcular a pressão manométrica. Aí é simples, para eu calcular a pressão manométrica é só passar ó, a pressão atmosférica para cá. Esse PA menos PATM, ou seja, a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, é justamente a pressão manométrica. Então a minha pressão manométrica nesse caso vai ser simplesmente o γ vezes a altura. Ok? Muito simples, isso aqui não tem dificuldade nenhuma. Aqui tem as restrições que eu falei para vocês. Né? Só pode ser utilizado para líquido. A pressão no recipiente deve ser maior que a pressão atmosférica local, certo? E a pressão no tubo não deve ser muito grande, principalmente porque se você tiver um tubo desse, por exemplo, de vidro, se a pressão for muito grande, o próprio vidro não vai resistir. Bom, aqui a gente tem um outro manômetro. Esse é um manômetro em U. Né? Para que eu calcule a pressão num determinado ponto, eu preciso utilizar um outro tipo de fluido, que a gente chama de fluido manométrico. Na maioria das situações, a gente utiliza mercúrio, né, para esses cálculos aqui, certo? Na verdade, professor, o que é que acontece aqui dentro? O que acontece aqui é que simplesmente é o seguinte, vamos imaginar que esse meu fluido A ele seja água, e esse meu fluido aqui, ó, esse meu fluido 1 né, seja água, e esse meu fluido 2 seja mercúrio, que é muito mais pesado. Então o que é que vai acontecer? Vamos imaginar primeiro que esse tubo aqui está vazio e eu vou e coloco água. Começo a colocar água aqui dentro. Vocês concordam comigo que vai chegar um ponto que a água ela vai nivelar, né? Ela vai ficar aqui assim, ó, a água, né? A água vai ficar aqui. Aí o que é que acontece? Eu vou e começo a jogar mercúrio. Quando eu começo a jogar mercúrio, que o mercúrio é mais pesado, esse mercúrio começa a empurrar essa água que estava aqui, ó, e essa água ela vai se deslocando aqui para cima e sendo comprimida aqui, porque o mercúrio ele provoca essa pressão nessa água. Até um ponto que eles vão entrar em equilíbrio, eles vão parar. O mercúrio está empurrando a água e a pressão que a água está exercendo aqui, ó, nesse ponto A, vai fazer o contrário, vai jogar essa pressão ao contrário. Vai chegar um ponto que eles vão entrar em equilíbrio. E é nesse ponto de equilíbrio que a gente calcula a pressão. Então vamos lá, como é que eu calculo a pressão nesse caso no ponto A?
Isso aqui é uma técnica para que a gente não confunda. Sempre que eu quero calcular a pressão num determinado ponto, eu vou automaticamente olhar a outra extremidade, eu vou iniciar o cálculo pela outra extremidade do manômetro. Então, se eu quero calcular a pressão no ponto A, eu vou começar por aqui. Ó. Então, vamos lá. Quem é a pressão no ponto A? PA. PA vai ser igual ao quê? PA vai ser igual, vou para o outro lado. Quem é a primeira pressão que eu vejo aqui em cima? Pressão atmosférica. Está aqui, ó. Pressão atmosférica. Então, vai ser a pressão atmosférica mais o quê? Então, depois que eu identificar a pressão atmosférica, eu vou descendo até identificar a primeira interface entre os dois fluidos. Por que eu encontro a primeira interface entre os dois fluidos, professor? Porque é simples, ó. Se eu calcular a pressão nesse ponto, como daqui para cá eu estou no mesmo fluido, ó, eu saí daqui e vim para cá. Eu fiz isso tudo no mesmo fluido. Então significa que a pressão que eu tenho nesse ponto vai ser a mesma que eu tenho aqui. Por isso que a gente calcula na interface. Porque na hora que eu conhecer essa pressão, eu já venho automaticamente para cá, porque eu sei que essa pressão nesse ponto vai ser a mesma dessa. Para não precisar vir aqui embaixo, ó, porque eu só vou somar uma coisa e diminuir a mesma coisa lá na frente. Tá bom? Então, depois que eu calculei a pressão atmosférica, eu venho descendo até encontrar a primeira interface. Encontrei a interface e eu calculo a pressão aqui. Ó. Qual é a pressão nesse ponto? É simplesmente o gama desse fluido vezes essa altura 2, certo? Aí eu tenho a pressão nesse ponto. Como eu sei que a pressão aqui é igual a essa outra pressão nesse outro ponto, é a mesma coisa, eu já pulo para cá. Então daqui, ó, o que é que eu faço? Eu vou para o meu próximo ponto de cálculo de pressão. Qual seria o meu próximo ponto de cálculo de pressão? Seria esse ponto aqui, ó. Por que eu calculo a minha próxima pressão aqui? Porque eu sei que eu calculando essa pressão aqui, conhecendo essa pressão, ela é a mesma pressão do ponto A, que é a que eu quero conhecer. Então, se eu estou subindo, eu vou subtrair a pressão, porque eu estou subindo. Eu quero saber a pressão aqui em cima. Ó. A pressão aqui em cima ela é menor do que a pressão aqui embaixo, por isso que eu coloco o sinal de negativo. Então vai ser menos, por quê? Porque eu estou subindo γ1 vezes H1. Então, para a gente não confundir, é o seguinte, se eu estou descendo, eu somo, se eu estou subindo, eu subtraio. Simples desse jeito, tá bom? Então, com isso, ó, eu tenho o cálculo da minha pressão no ponto PA. PA vai ser igual a PATM mais γ2H2 menos γ1H1. Se eu quiser conhecer a pressão manométrica, é só fazer aquilo que a gente já fez. Passo o PATM para esse lado, e eu sei que o PA menos o PATM é a pressão manométrica. Então, a pressão manométrica, γ2 vezes H2, menos γ1 vezes H1. Ok, gente? Bom, o último tipo de manômetro que a gente tem é o manômetro diferencial, que ele é utilizado exclusivamente para cálculos de diferença de pressão. Então, eu tenho aqui um ponto A e eu tenho um ponto B e eu quero saber a variação de pressão, PA menos PB ou PB menos PA. Vamos supor que eu queira saber o PA menos PB. Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Se eu quero saber PA menos PB, eu começo com PA. Então, ó, PA vai ser igual ao quê? Vai ser igual a pressão que eu tenho na outra margem, no outro lado. Então, PA vai ser igual a PB, certo? Ó, PA é igual a PB. Sendo que o PB não está sozinho, eu tenho que fazer todo esse caminho aqui, ó, até chegar no PA, como a gente fez no slide anterior. Então, PA vai ser igual ao quê? Ó? PA vai ser igual a PB, que eu sei que a pressão nesse ponto é a mesma dessa, ó. Aí eu estou aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou descer até encontrar a primeira interface dos fluidos. Está aqui a primeira interface. Se eu desci para cá, eu somo. Somo o quê? Ó? O gama vezes a altura. Gama 3 vezes a altura 3. Daqui eu vou para a próxima interface. Qual é a próxima interface? É essa daqui, ó. Porque eu sei que a pressão nesse ponto é a mesma dessa. Então, se eu continuo descendo, vou somando. Quem é? Mais gama 2, altura 2. Daqui, ó. Daqui, como eu sei que a pressão é a mesma desse ponto, eu já pulo para cá. Ó. E aí o meu próximo ponto de pressão vai ser essa, aqui em cima. Se eu subo, eu subtraio. Menos γ1 vezes H1. Então, passando o PB para esse lado, eu tenho que PA menos PB vai ser igual a γ3 vezes H3, mais γ2 vezes H2, menos γ1 vezes H1.
A próxima que a gente tem é o barômetro. Né? Esse barômetro ele foi o primeiro dispositivo utilizado para cálculo de pressão atmosférica. Então, na verdade, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um recipiente com mercúrio, eu tenho esse outro recipiente aqui que imagina que fosse um tubo de ensaio, também com mercúrio. Aí eu pego esse tubo de ensaio, ó, e eu inverto esse tubo de ensaio nesse outro recipiente aqui. Ó. Na hora que eu faço isso, o que é que acontece? Esse mercúrio, ou parte desse mercúrio que estava aqui em cima, por causa do seu peso e da gravidade, ele vai descer. E na hora que ele desce aqui, ó, parte desse mercúrio sobe. Né? Se ele está descendo aqui, ele vai subir aqui. Até um ponto que ele sobe e para, porque a pressão atmosférica não deixa ele subir mais aqui. Ó. Não deixa. Então, nesse ponto, quando a pressão atmosférica não permite mais que esse mercúrio suba, que seja deslocado aqui nesse ponto, ó, a gente mede essa distância e a gente tem aqui ó, o cálculo de pressão em milímetros. Então, vamos imaginar, se isso aqui for o mercúrio, eu tenho isso aqui em milímetros de mercúrio. Por isso que a gente tem o primeiro cálculo de pressão atmosférica que foi feito, ele demonstrou que a pressão de 1 atm ela equivale a 760 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque foi feita essa medição aqui, viu que daqui para cá tinha 760 milímetros. Tá bom? Torricelli que fez isso daí, lá em 1600. Bom, aqui a gente tem mais algumas informações, né? Que a pressão atmosférica ao nível do mar é 101.325 pascal, ou nesse caso 101,325 kPa, né? Que equivale a 1 atm. Aqui a gente tem as pressões a essas altitudes, né? A 1.000 metros ela é 89,88 e a 5.000 metros ela é 54,5 kPa. Né? A gente tem essas informações só para questão de curiosidade. E uma coisa que é interessante a gente imaginar é o que é de fato essa pressão atmosférica. Né? O que é isso que a gente chama de pressão atmosférica? A pressão atmosférica nada mais é do que o gama do ar multiplicado pela altura da atmosfera. Seria basicamente isso. Então é o peso que a atmosfera exerce sobre uma área. Isso é a pressão atmosférica. Ok, gente?